estás comigo, o fogo se acende. Quando eu olho para aquela cruz, ali era o meu lugar, não o de Jesus. Meu pecado que o levou ali, quanta dor ele sentiu por mim. É impossível não me ver ali. E se eu pudesse ao menos o ajudar e dividir o peso daquela cruz que por mim carregou Jesus. Foi na cruz que por mim se entregou meu Jesus. Fui liberto no sangue que jorrou lá na cruz. Foi na cruz que por mim se entregou meu Jesus. Fui liberto no sangue que jorrou lá na cruz. Hoje eu tenho um novo coração. Ressuscitei com o meu Jesus. Pois a cruz não conseguiu vencer. A morte e a vida estão em tuas mãos. Foi na cruz que por mim se entregou meu Jesus. Fui liberto do sangue que jorrou lá na cruz. Foi na cruz que por mim se entregou meu Jesus. Fui liberto do sangue que jorrou lá na cruz. Se entregou meu Jesus.
Rádio Popular, agora são 17 horas e 54 minutinhos, 17h54. Uma ótima noite para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você, ouvintes do programa Falando de Jesus. Mais uma vez, nosso bom Deus, o nosso querido Deus, nos abençoou com todos os nossos problemas, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas dificuldades. Ele nos abençoou e aqui Ele permitiu que mais uma vez nós pudéssemos estar em rede com as rádios afiliadas no programa Falando de Jesus, exatamente a Rádio Educadora lá do bairro Palmeiras, a Rádio Fonte do bairro Central Carapina, a Rádio Cultura lá de Jardim Carapina, a Rádio Popular 2, Estúdio 2 em Planalto Serrano e a Rádio Popular Estúdio 3 em Novo Horizonte, falando para mais de 45 comunidades. Hoje sim, com a graça de Deus, todas as nossas linhas estão transmitindo exatamente 100%. Então, a você que está no Rosário de Fátima, a você que está em Jardim Limoeiro, a você que está exatamente em Jardim Carapina. Jardim Carapina estava um pouco ausente, estava ouvindo precariamente a programação do programa Falando de Jesus, mas hoje, com a graça de Deus, depois de alguns choques que nós tomamos hoje nos postes fazendo manutenção, mas Deus abençoou, que correu tudo bem. Nós estamos aqui para mais uma abertura do programa Falando de Jesus, nesta segunda-feira, dia 11 de maio do ano de 2015, após um dia muito especial que foi comemorado mundialmente, o Dia das Mães, ok? Você presenteou a sua mãe? Se você não presenteou a sua mãe, não fique triste não, mas se você falou para ela que você a ama, se você deu um abraço a ela, se você deu um beijo a ela, pode ter certeza que você deu o melhor presente. O melhor presente que nós podemos dar exatamente para a nossa mãe, como nós falamos no sábado, no nosso programa especial de sábado, a pena que devido aos problemas, Jardim Carapina não pôde ouvir, Jardim Limoeiro não pôde ouvir e também o bairro Palmeiras não pôde ouvir o programa especial Dia das Mães, no programa Falando de Jesus, ao qual nós, antes do pastor Elvis trazer a mensagem, nós comentamos sobre o presente do Dia das Mães, ok? Muitos dão carro, muitos dão vestidos, muitos dão joias, muitos dão até dinheiro, mas poucos dão amor, poucos dão atenção, poucos dão ternura, poucos dão compreensão, poucos às vezes não ouve e não deixa ser ouvido, ok? Então o melhor presente para a sua mãe é de segunda a segunda. É um bom dia, é uma boa tarde, quando você tem a sua mãe bem próxima de você, ok? Eu tenho a minha mãe um pouco distante de mim, mas sempre do possível, estou sempre falando com a minha irmã, que chega até o ouvido da minha mãe. Mas você que está próximo da sua mãe, às vezes você não tem tempo para dar atenção para a sua mãe. Mas é importante que o melhor presente é você falar com ela todos os dias, desde que você esteja próximo dela. Tá certo? Agora na Serra são 17 horas e 58 minutos. Quero mandar um abraço para a comunidade de São Domingos, um abraço para a Vista do Mestre, um abraço para você de Jardim Carapina, para você do bairro de Fátima, para você do Balneário de Carapebus, a você de Taquaraum, a você que está lá em Vista da Serra, a você que está em Campinho da Serra, a você que está no Bloco B, em Planalto Serrano, no C, no A, a você que está nas avenidas Montanha, a você que está na Avenida Cachoeiro, a você que está na José Rato, a você que está na Porto Alegre, a você que está na Porto Seguro. Por falar em Central Carapina, quero mandar um abraço para o meu amigo Ananias, lá da Construlida, ouvinte atento, viu? Esse menino, ele ouve o programa Falando de Jesus com certeza, tá certo? Meu amigo Ananias, lá da Construída em Central Carapina. Quero mandar um abraço também para a minha amiga Rose, da Maísa Papelaria, lá em Central Carapina, ok? Grandes amigos nossos que também está acompanhando o programa Falando de Jesus. Manda um abraço para o meu amigo Yuri, ele que é o nosso assistente técnico lá da Rádio Fonte, ao mesmo tempo da Rádio Cultura, E junto com o meu amigo Leandro e também meu amigo
Edinaldo, ok? Bom, a todos vocês que nos ouvem nas praças públicas, a vocês que nos ouvem no ponto de ônibus, a você que nos ouve em qualquer lugar do Brasil, tenha uma ótima noite, uma ótima segunda-feira. Daqui a pouquinho nós vamos estar com o mensageiro, o pastor Ralph Silva, que vai estar trazendo, ele é lá do Chapadão de Nova Almeida, hein? Daqui a pouquinho deve estar chegando no estúdio, porque é um pouco meio distante, né? Mas o pastor Ralph não opera, não coloca dificuldade, não coloca bloqueio para vir falar a palavra de Deus no programa Falando de Jesus. Deus possa abençoar. Com certeza deve estar no trânsito, já deve estar outras vezes ele aqui presente, já na abertura do programa, ele já estava aqui. Hoje, alguma coisa no trânsito, mas pode ter certeza que ele vai vir. Se não vir, pode ter certeza que você não vai ficar sem a palavra de Deus, ok? Programa Falando de Jesus, agora falando com 6 rádios, né, afiliadas à Rádio Popular, com esse programa abençoado que vem edificando a minha vida, como também vem edificando muitas vidas, muitas famílias, muitas pessoas têm nos ouvido exatamente o programa, a mensagem de Deus, ok? Então vamos na oração do Pai. 6 e 1. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar, renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém.
Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Horas e 8 minutinhos, 18h08. Nós tínhamos anunciado, né, o pastor Ralph da igreja Encontro com Deus, lá do Chapadão de Nova Almeida. Enquanto estava tocando a nossa programação aqui, nossa abertura do programa, o pastor Ralph nos ligou, e até eu antes tinha comentado, né, que ele sempre chega antes do horário, até mesmo da vinheta do programa, senta aqui na nossa recepção, fica aguardando a chamada. Me estranhei, mas esperando que ele chegasse por causa do trânsito, mas o pastor Ralph acabou de nos ligar. Ele está de cama, ele está adoentado e mandou pedir perdão primeiro a Deus porque tinha dado a palavra, e depois os ouvintes, né, do programa Falando de Jesus, por ele não poder estar aqui ao vivo. Exatamente. Como Deus é o Senhor de todas as coisas, e a Ele que nós devemos satisfações, a Ele que devemos honra, a Ele que temos que dar glória, então, com certeza, fica justificado diante da impossibilidade do pastor Ralph, lá do Chapadão, estar aqui hoje no programa ao vivo. Mas a Rádio Popular tem o compromisso, né, exatamente, com o programa Falando de Jesus, de transmitir a mensagem. E você não vai ficar sem ouvir o que Deus quer falar no meu coração e também no seu coração. Juízes 17, no versículo 7, diz assim a palavra do Senhor.
Juízes 17, versículo 7. E havia um mancebo de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica. Seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e o teu sustento. E o levita entrou, e consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este mancebo lhe foi como um de seus filhos. E consagrou Mica ao levita, e aquele mancebo lhe foi por sacerdote, e este esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. Louvado seja o nome de sua igreja, pode estar sentado. Glória a Deus. Bom, nós sabemos que esse mancebo, ele era de Belém de Judá, Belém da Judéia, mesma cidade que Jesus nasceu, lá na frente. Ele era da tribo de Judá, e que ele era um levita, que ele era um homem escolhido por Deus para trabalhar auxiliando os sacerdotes. Trabalhar cuidando do transporte da arca, cuidando dos utensílios do templo, porém uma atividade honrosa, porque escolhida e separada por Deus, porém uma atividade que é por trás dos bastidores, porque as pessoas não viam os levitas preparando o templo, mas chegava e já via o templo preparado. Não via os levitas preparando o altar do incenso, mas quando chegava o incenso já estava sendo queimado. Quando chegavam ali, amados irmãos, eles viam tudo pronto, tudo arrumado, porém os levitas não apareciam. Até sabia que eram levitas. Olha, aquele ali é um levita, e era um posicionamento de muita honra, porque era um posicionamento dado por Deus. Mas aí, o levita trabalhava muito. O levita, na verdade, fazia o trabalho braçal, o trabalho pesado, porém o levita não aparecia. Então este levita aqui, por trabalhar muito e não aparecer, ele foi buscar comodidade. Ele foi peregrinar em um lugar que oferecesse para ele comodidade. E ele achou comodidade na casa de Mica, mas nós precisamos saber quem é Mica. E Mica convida aquele homem para ser sacerdote, para exercer um sacerdócio. Mas por que Mica convidou este homem para exercer o sacerdócio? Nós vamos ler no capítulo 17, no versículo 1. Você vai ficar impactado. Capítulo 17, versículo 1 diz assim: e havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Apareceu aí ele, viu? Versículo 2: o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também as dissesse em meus ouvidos, e esse dinheiro eu tenho, eu tomei. Então disse sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata, e as deu a Ourives, o qual fez dela uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. Tinha este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então Mica, ele recupera um dinheiro de sua mãe,
que foi tirado dela porque ela conseguiu aquele dinheiro deitando maldições. Era uma mulher que ela era adivinha, ela era prognosticadora, ela era uma mulher a qual a palavra relata ali em Deuteronômio 18:10, não se acha no meio de ti quem faça passar pelo fogo teu filho ou tua filha, nem augureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamento, nem quem consulte os mortos, porque os que fazem tais coisas Deus abomina e lança fora diante da tua face. Esta mulher conseguiu dinheiro desta maneira, com maldições, e foi tirado dela. Mica, seu filho, doendo-se pela causa da mãe, provavelmente guerreou, lutou por esse dinheiro e traz esse dinheiro de volta à mãe dele. E a mãe dele, na época que ganhou esse dinheiro, tinha dito aos ouvidos de seu filho Mica: olha, eu farei um Deus com estas moedas, com esse dinheiro. E quando ele devolve o dinheiro à sua mãe, a sua mãe cumpre com a palavra, e ela pega 200 moedas de prata. Para você ter uma ideia, a quantidade do dinheiro que era, com 30 moedas de prata, Judas traiu Jesus. E com aquele dinheiro se comprou um grande campo, a qual até os dias de hoje funciona como um cemitério. Então não era pouco dinheiro, era 200 moedas de prata. Ela mandou fazer um ídolo. E o que Mica faz? Não se tem um ídolo sem ter um sacerdote. Ele fez um éfode de linho, deu ao seu filho e consagrou seu filho por sacerdote, porém ninguém dava crédito. Porque o filho dele não veio de tribo nenhuma, o filho dele não tinha nenhuma experiência sacerdotal, não tinha nenhuma experiência eclesiástica. E a palavra fala também que Mica tinha uma casa de deuses, e por esses deuses constituiu esse ídolo. Mas aí, queridos, entenda bem, o diabo que não é bobo, o diabo que não está brincando, o diabo que enquanto estamos dormindo ele está destruindo, o diabo que enquanto estamos tweetando lá na internet, no Twitter, ele está matando, o diabo, amados irmãos, enquanto estamos passeando, ele está destruindo, ele está roubando, ele está matando, criando e arquitetando formas para nos destruir a cada dia. O diabo que não brinca, ele sabe o que você fala, ele sabe o que os teus olhos cobiçam, ele sabe qual é o nosso desejo da carne. Então o que acontece? Ele viu aquele levita insatisfeito da tribo de Judá, ele viu aquele levita reclamando do serviço na casa do Senhor. Eu estou cansado de varrer e não ser reconhecido, eu estou cansado de carregar a arca de um lado para o outro, eu estou cansado de fazer tudo isso e o sacerdote levar o mérito, eu estou cansado de fazer tudo isso e somente o sacerdote entrar no santo dos santos. Eu estou trabalhando muito e não estou tendo um reconhecimento. Acredite, na obra do Senhor você não vai encontrar reconhecimento de ninguém, a não ser de Deus, a não ser do Senhor Jesus Cristo. Porque aqueles que querem ser reconhecidos pelos homens serão desconhecidos para Deus. Porque aqueles que querem ser reconhecidos pelo homem são aqueles que naquele grande dia vão dizer para o Senhor: Senhor, em teu nome eu curei, Senhor, em teu nome eu profetizei, Senhor, em teu nome eu batizei, em teu nome eu ministrei louvor, em teu nome, Senhor Deus, eu escrevi livros, em teu nome, Senhor Deus, eu fiz cruzadas, em teu nome, Senhor Deus, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele falou assim: é mesmo, tu fez tudo isso? Fiz, mas eu não te conheço. Eu não te conheço. Mas por que, Senhor? Ele vai pegar lá, Mateus 23, a mesma palavra que ele falou para os escribas e fariseus: porque vocês fazem essas obras a fim de ser reconhecido pelos homens. Faz todas as obras, sentam nos primeiros lugares na sinagoga, larga os seus filactérios, arruma a sua franja e ama ser chamado mestre. Todas as obras de vocês foram feitas por reconhecimento humano. E aquele que quer ser reconhecido entre os homens não é reconhecido por mim, mas aquele que se anula, esse eu reconheço. Louvado seja o nome do Senhor. E este homem aqui, ele quis aparecer. Este homem aqui, ele achou injusto ele trabalhar e não aparecer, porque um levita não aparecia. Você vê em destaque na Bíblia muito sumo sacerdote, você não vê destaque na Bíblia de um levita. Porém, queridos, o que acontece? Ele começa a peregrinar nas cidades procurando oportunidade, mas não qualquer oportunidade, uma oportunidade de comodidade. E quando ele chega ali naquela cidade, ele vai nas casas, ele vai bater aonde? Aonde que ele vai bater? Aonde Satanás conduz ele. Escuta o que eu vou falar para você. Ser um levita era um posicionamento, era uma posição colocada por Deus. E aonde Deus te coloca, ali você tem que ficar.
Você só vai sair daquela posição se o Senhor assim fizer. Mas você não pode voltar atrás, nem você pode avançar. Você tem que ficar aonde Deus quer, porque aonde Deus quer é o centro da vontade dEle. Se Ele te colocou ali porque Ele te conhece. A palavra do Senhor vai falar em Coríntios 12 acerca do corpo de Cristo, da igreja. Ele vai falar assim como assim como um corpo tem muitos membros, assim também a igreja tem muitos membros. Igreja, corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. Por isso uns Deus pôs para obreiro, outros Deus pôs apóstolos, governos e assim sucessivamente. Mas todo o conjunto trabalha para que a igreja funcione. Amém, igreja? Mas no momento que você dá um passo fora da vontade de Deus, no momento que você dá um passo fora da presença de Deus, no momento que você dá um passo a favor do desejo do teu coração, a favor da tua vaidade, a favor do teu ego, do teu querer, significa que a partir daquele momento, a direção da tua vida não é mais tua, muito menos de Deus, mas a direção da tua vida é de Satanás. E Satanás, ele vai te conduzir para aquilo que vai satisfazer o seu coração carnal, aquilo que vai satisfazer a tua vontade carnal. E o diabo, ele vai te conduzir para o lugar exato. Ele vai te conduzir para o lugar exato, aonde naquele lugar vai satisfazer o teu ego, vai massagear o teu ego, vai satisfazer todo o teu desejo carnal. E depois o diabo, ele vai armar o laço e vai jogar no teu pescoço. Ele chega na casa de quem com tantas casas, para eles entrar na cidade de Laís. Quando ele entra na cidade de Laís, tinha várias casas, mas aonde o diabo conduziu o levita? Na casa de Mica. O que tu queres? Da onde tu vens? Sou levita, sou da tribo de Judá, ministrei no templo. E o que tu fazes agora? Eu procuro uma vida de mais comodidade. Eu procuro algo diferente. Puxa, que bom, fica comigo. Entra na minha casa. Tu foi levita, tu lidou com o templo, tu lidou com o sacrifício. Faz o seguinte: olha aí meus deuses, olha a grande imagem de ouro que minha mãe mandou fazer, olha a minha casa de deuses, está vendo? Quando ele olhou aquilo ali, certamente ele repudiou. Quando ele olhou aquilo ali, ele se lembrou logo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele se lembrou logo de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro mandamento. Prontamente ele se lembrou também do segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem as servirás, não te encurvarás, porque eu sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia a todos quanto amam e obedecem a minha palavra. Ele se lembrou disso, e certamente o coração dele se fechou, e certamente ele deu um passo atrás. E Mica fala: fica comigo. Ele com certeza deu um passo atrás. Que eu te darei 10 moedas de prata como salário, te darei vestes, te darei comida, te tratarei como um filho. E tem mais: te consagro a sacerdote desses deuses. Ele parou, pensou: peraí, eu vivi na lei de Deus o tempo todo, eu não apareci. Eu vivi na lei de Deus o tempo todo, eu não ganhei fama, eu não ganhei nem dinheiro. Mas agora eu vou ganhar 10 moedas de prata como salário. Era muito dinheiro, irmãos. Eu vou ganhar 10 moedas de prata, eu vou ganhar roupas, eu vou ganhar comida, eu não vou ter gasto com nada, eu vou pegar e vou botar esse dinheiro na poupança. Eu vou repetir o que eu falei: eu não vou ter gasto com nada, todas as minhas necessidades serão supridas, todas as minhas necessidades que eu preciso serão supridas. O que eu faço com o meu dinheiro? Eu só vou guardá-lo. Aquele sacerdote, aquele levita entrou naquela casa, sentou naquela mesa e aceitou a proposta. Ele negou o Senhor, ele negou os mandamentos para ter uma vida de comodidade,
para realizar o desejo do coração dele, para se tornar um sacerdote, para se tornar aquilo que Deus não tinha preparado para ele, para se tornar aquilo a qual o Senhor não o havia chamado. E aquele homem estava ali pomposo, agora um sacerdote. E o povo de Judá manda lá 5 espias. E quando aqueles espias chegam na cidade de Laís que está passeando ali, eles veem o levita e falam: o que tu está fazendo aí, rapaz? Você não é levita, tem que estar lá. Não, agora eu sou sacerdote. Agora eu sou sacerdote, olha aí o meu éfode. Olha aí as minhas roupas, agora eu ganho salário. Você pode ler. É mesmo que tu é sacerdote? Puxa vida, que legal. O que diz o Senhor da nossa viagem? Não, vá em paz, o Senhor é com vocês. Queridos, presta bem atenção. Uma mentira muitas vezes contada, ela acaba se tornando uma verdade dentro do teu coração. E aquele homem se sentia mesmo um sacerdote. Ele achava até que Deus estava com ele, mas ele estava ferindo a lei de Deus. Ele estava agora queimando incenso a deuses estranhos, aquilo que Deus abomina. Ele estava se reverenciando a imagem de escultura. Ele estava levando centenas de milhares de pessoas a errar. O homem que foi levantado para conduzir o povo, na verdade, conduzir o povo, querido, ao sacrifício a um Deus verdadeiro. Agora este homem está se vendendo a um salário, este homem está se vendendo a roupa, a comodidade, e o diabo, querido, que não brinca. A palavra fala que Mica tratava aquele homem como um filho. Mas entenda bem o que eu vou falar para você. Quando alguém se desvia da presença de Deus e passa a andar na direção do diabo, as características de Satanás vai estar no coração dessa pessoa. E o que fez Satanás ser expulso do céu foi uma insatisfação. Quando Satanás tinha tudo, ele ainda assim estava insatisfeito. Esse homem aqui supriu a vaidade dele, ele é agora sacerdote. Ele supriu a necessidade carnal dele. Mas olha o que acontece no capítulo 18, no versículo 17. Glória a Deus. Já vou falar da mensagem. Capítulo 18, versículo 17. Amém, todos? Porém, subindo os 5 homens, deixa eu falar para você quem é esses 5 homens. 5 homens são os espias que vieram de Judá. Amém? Eles foram lá, eles viram a cidade, acharam boa, foram lá, buscaram 600 mil homens e voltaram. E aqui, vamos lá, 600 homens. Versículo 17. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela e tomaram a imagem de escultura, o éfode, os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta com os 600 homens que estavam armados com armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, e o éfode, e os terafins, e a imagem de fundição, diz o sacerdote: que estás fazendo? Quem é esse sacerdote? É o levita. Aquele levita. Ele fala: o que é que está fazendo? Olha o 19. Eles lhe disseram: cala-te, põe a mão na boca, e vem conosco. E sê-nos por pai e sacerdote. É-te melhor que seja sacerdote da casa de um só homem, do que ser sacerdote de uma tribo, de uma geração em Israel. Então alegrou-se o coração do sacerdote, e tomou o éfode, e os terafins, e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram, e os meninos e o gado e a bagagem puseram diante de si. Louvado seja o nome do Senhor. Você viu o que ele fez? Entraram naquela cidade, e os homens de Judá achou que a prosperidade daquela cidade vinha pelos deuses de Mica. Eles desejaram a cidade, mas para que ela continuasse próspera, eles acharam que tinha que levar os deuses, ou seja, o povo de Judá se corrompendo. Por que o povo de Judá se corrompeu? O povo de Judá se corrompeu porque o povo de Judá, quando entrou naquela cidade, viu aquele levita, que era só um levita bem, viu o levita agora vestindo roupas caras, viu o levita agora com dinheiro, com prestígio, com salário, e fala: viu como é que a vida do levita está boa? Está boa porque ele está se encurvando àqueles deuses, ele está sendo sacerdote daqueles homens, ele está sendo senhor e pai daquela família. Então vamos fazer o seguinte: vamos para essa cidade e vamos adorar aqueles deuses, e vamos fazer com que eles sejam nosso sacerdote. Então eles roubam as imagens, roubam o poste ídolo, roubam as imagens de escultura, roubam tudo. O que vocês estão fazendo? Põe a mão na boca e vem conosco. Se você por nosso pai.
ser você por nosso sacerdote. O que tu prefere, ser sacerdote de uma casa ou ser sacerdote de uma geração? Ser sacerdote de um povo, ser reconhecido nacionalmente, não é isso? Internacionalmente, o que você prefere? Vem conosco. A palavra fala que o coração do levita se alegrou, pulou de alegria, se corrompeu mais ainda, traiu Mica, traiu primeiro o Senhor, agora trai Mica, se vende pela fama, se vende pelo dinheiro, se vende pelo status, fere a lei de Deus, passa por cima de quem tiver que passar para ter fama, passa por cima de quem tiver que passar para ter riqueza, passa por cima de quem tiver que passar para ser visto pelos homens. O dia que você fizer isso, você assinou a tua sentença de morte perante o Senhor. O dia que você fizer isso, instantaneamente você terá morte espiritual. Você pode até morrer fisicamente, mas se tu tem vida espiritual, você passa a viver com Cristo. Mas você pode ter uma saúde muito boa, carro, casa, dinheiro, fama, mas se você tiver morte espiritual, tu vai morrer e vai viver eternamente sem Cristo. Fica aonde Deus te colocou. Busque do Senhor na intimidade do teu quarto qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Porque aqueles 600 homens soldados, por trás daqueles 600 soldados tinha esposa, filhos, parentes, amigos, colegas que foram habitar naquela cidade. E todas aquelas almas vieram morrer servindo aqueles ídolos, servindo aqueles deuses. E por causa da vaidade de um homem, centenas, milhares, dezenas foram lançados no inferno. E o momento que você sair da presença de Deus para fazer algo que Deus não te mandou fazer, num tempo que não é o tempo de Deus, você pode até falar em Deus, você pode até ministrar em nome de Deus, mas o que você vai fazer vai ser matar almas. Você vai lançar almas no inferno. Adolf Hitler, ele matou 6 milhões de judeus. E todo mundo se escandalizou com aquele holocausto. Mas quando aqueles judeus foram presos, quando aqueles judeus foram torturados, certamente aqueles judeus reconheceram o seu erro. Certamente aqueles judeus clamaram pelo Senhor. Eu não creio que aqueles 6 milhões de judeus foram para o inferno, não. A situação que eles viveram, o povo de Deus, a situação fizeram eles clamar a Deus. E como eles não reconheceram o sacrifício de Cristo, a salvação veio pelo sacrifício do próprio corpo deles. Então Adolf Hitler conseguiu matar 6 milhões de corpos, mas ele não conseguiu matar 6 milhões de almas. Ele matou 6 milhões de corpos, mas não matou 6 milhões de almas que agora gozam com Cristo. Mas acredite no que eu vou falar para você. Se você abrir a boca para falar o que Deus não mandou você falar, se você adquirir para você um ministério que Deus não te deu, você não vai estar matando corpos, você vai estar matando almas. Você vai estar jogando aquelas almas no inferno, almas que vai ser cobrada de você. Nunca faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Fica aonde Deus te colocou. Seja pegar um papel no chão, ou seja pegar a palavra. Isso é muito mais do que nós merecemos fazer, porque Deus é santo, vivo, inculpável e irrepreensível. E quem somos nós para fazer algo para Ele? Deus levanta um ministério para salvar almas. Deus não levanta um ministério para matar almas. Deus levanta um ministério para povoar o reino dos céus, não o inferno. E tem muitos homens que não têm chamado de Deus. Tem muitas mulheres que não têm chamado de Deus, mas por causa do seu ego, da sua vaidade, estão atrás de cargos, estão atrás, querido, de serviços em púlpitos e igrejas, por causa do cargo, por causa da fama, não quer ficar no anonimato, não quer permitir que Cristo apareça, mas eles têm a necessidade de aparecer até mais do que Cristo. Essas pessoas que estão ali, achando que estão servindo a Deus, não estão, se venderam a Satanás há muito tempo.
E é por isso que as igrejas estão do jeito que está. É por isso que as vidas dentro da igreja estão destruídas. Porque aqueles homens que estão lá não estão sacrificando a Deus, estão sacrificando a Satanás. E o holocausto para Satanás é as vidas que ali acham que estão servindo a Deus. Você tem um chamado. O teu chamado é fazer com que o nome de Cristo apareça. O teu chamado é fazer com que o nome de Cristo seja glorificado. O teu chamado é fazer com que o nome de Cristo seja exaltado. O teu chamado é para que você diminua, para que a glória de Cristo resplandeça a cada momento. O teu chamado, aleluia, é para que você dê frutos dignos de arrependimento. Não é um chamado para que você apareça. Então, se tem um lugar poderoso que o diabo usa, que é a maior ferramenta para jogar as pessoas no inferno, é o evangelho moderno que hoje se prega. É as igrejas modernas que hoje existem. A igreja que se adapta aos moldes do mundo. Não importa se aquilo desagrada a Deus. Não importa se aquilo vai entristecer, não importa se vai ferir a Deus. Não é bem assim não. Não é desse jeito, não. Deixe isso de lado. A gente tem que investir em entretenimento para atrair o jovem. A gente tem que investir em cursos de adoração. A gente tem que investir em instrumento, em luzes piscando, em peças teatral. Não importa o que a gente vai fazer. Vamos encher a igreja. Vamos ganhar dinheiro. Vamos entrar nos canais de televisão. Esse evangelho prostituído da mídia. A mídia que está por trás dela, Satanás. A mídia que está por trás dela, a maçonaria, os Illuminatis. Esses homens venderam a alma para o diabo, atrás de fama, atrás de título, e muitas pessoas ali morrendo. E se Deus está lá, que Ele manda fogo do céu e me consuma agora, porque Ele não está. Ele não está. Esse levita se vendeu. Esse levita destruiu a vida dele, vida de milhares de pessoas que achavam que ele era um sacerdote. Tem milhares de pessoas que não estão se importando com o que a lei diz. Que não estão se importando com o que Cristo diz, com o que a palavra diz. Elas não estão preocupadas. O meu pastor é uma bênção. A minha igreja é uma bênção. Pessoas que se venderam à denominação. Pessoas que se venderam à liturgia. Pessoas que se venderam à fama dos pastores. Pessoas que se venderam a um instrumento. Se venderam, queridos, a um púlpito, a um microfone. Se venderam a um CD que elas gravaram. Pessoas que venderam a sua alma a Satanás. Porque se você vende a tua alma para aquilo que é a tua vaidade, você vendeu a alma a Satanás. Isso não é o reino de Deus. E muitos deles sabem disso. Mas o orgulho não permite que eles tomem uma posição. Esse evangelho eu não compactuo. Esse evangelho eu não faço parte dele. Eu faço parte do evangelho de Cristo. Do evangelho de renúncia. Do evangelho de lágrimas, de suor, de sangue. O evangelho que me mostra que o Senhor está às portas. E quando você fala para as igrejas que o Senhor está à porta, Ele ri da nossa cara. Eles fazem chacota. Ah, isso aí, a lua ficando vermelha, o mar ficando em sangue. Ah, que isso? Teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda Guerra Mundial, e falar que Jesus ia voltar, Ele não voltou. Se eu for ficar pensando nisso, eu vou pirar. Vai pirar quando estiver no inferno, porque o Senhor está voltando, está às portas. Então esse é o evangelho que eu professo. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus 23, versículo 18. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorre o mundo, vai até o outro lado do mar para fazer um prosélito, e quando os fazem, os torna 2 vezes mais filhos do inferno. No dia de hoje, ai de vós pastores, que vão na mídia, vai aí, né, para divulgar o evangelho no mundo todo, que viajam, que façam cruzadas, que chamam os cantores, vocês vão lá e fazem um provérbio, vocês trazem uma alma, aparentemente aquela alma que é Cristo, ela está sincera, mas quando ela vem, vocês tornam aquela vida 2 vezes mais filhos do inferno, pelo que vocês ensinam, pelo que vocês direcionam, vocês ensinam a ele ser uma geração não santa, mas uma geração corrupta, uma geração
geração carnal, uma geração desviada, uma geração com analfabetismo bíblico, uma geração, queridos, que não sabe o que é adorar, não sabe o que é ter relacionamento íntimo com Deus, não sabe o que é buscar a face do Senhor, uma geração que não sabe o que é 2-3 horas de joelho, de busca intensiva com Deus, uma geração que tem uma vida totalmente carnal, e chega aqui dentro, vai ministrar esperando o Espírito Santo descer, e ele não vem. Mas acredite, todos acham que o Espírito Santo ali está. Deus me chamou para pregar esta palavra, eu não me importo o que pensam de mim. Eu não me importo o que falam, quem é Ele para falar isso. Porque eu sou lavado e remido no sangue do Senhor Jesus Cristo. Estou de pé pela bendita, infinita misericórdia de um Deus vivo. Mas porque sou um pregador do Evangelho de Cristo. Mas quando eu vejo homens de Deus pregando a verdade, eu me curvo diante dela e procuro, na medida do possível, me enquadrar a verdade de Cristo. E um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Mas o que eu não posso é ficar calado vendo o Senhor às portas e vendo tantas vidas sendo enganadas por homens que se corromperam como esse levita. Homens que jogaram fora a honra de ser usado por Deus. Mesmo que no anonimato, ser usado por Deus é uma honra. Ser usado por Deus é algo tão tremendo, que ainda que custe a minha vida, eu não vou perder esse privilégio. Centenas de milhares, bilhões de pessoas no mundo, Deus poder contar com a tua vida. Mas eu rejeito, eu não quero ser usado por Deus. Porque ser usado por Deus eu não tenho fama. Ser usado por Deus eu não tenho glória. Ser usado por Deus eu não tenho dinheiro. Ser usado por Deus eu não compro emissora de televisão. Ser usado por Deus eu não escrevo um monte de livros. Ser usado por Deus eu não apareço. Eu não quero ser usado por Deus. Foi o que esses homens fizeram. E criaram um evangelho próprio. Criaram doutrinas próprias. Criaram as suas próprias leis. E em cima das suas leis, em cima das suas razões, criaram as suas igrejas. Igrejas que não é de Cristo, igrejas que são deles. Porque não importa o que a Bíblia diz, o que importa é que a convenção diz. Não importa o que a Bíblia diz, o que importa é que a convenção de pastores diz. Não importa o que a Bíblia diz, o que importa é que a comissão ali, os presbíteros diz. Não importa. Como um debate da melodia, um filho do diabo que lá estava, disse assim: ter uma igreja bíblica é muito difícil. Ter uma igreja bíblica significa ter uma igreja vazia. Então, por isso é difícil seguir a Bíblia dentro de uma igreja. Foi o que o filho do diabo na Rádio Melodia falou. É por isso que a palavra fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É por isso que a palavra fala que apertado, estreito é o caminho que conduz à salvação eterna, e poucos são que entram por esta porta. Porque poucos vão preservar a palavra de Deus. Poucos vão se enquadrar na igreja de Filadélfia, de Apocalipse 3, versículo 7. Tendo pouca força, às vezes nos falta força, mas ele fala assim: guardaste a minha palavra. Mas porque guardaste a minha palavra, eu vos guardarei da grande aflição que há de vir sobre o mundo. Então aqui abre um leque de coisas que nós vimos na televisão, de coisas que nós vimos na internet, de coisas que nós vimos nas igrejas, que se você olhar por olhos carnais, te emociona. De repente você vai até chorar, mas não salva, não cura, não liberta, não restaura. Por isso a vida destruída dentro das igrejas, ela começa pela liderança. Você pode olhar. Olha os presbíteros, os diáconos, os obreiros, olha os pastores. Olha a destruição, o caos que se encontra na vida deles, porque negaram o Senhor. Jesus falou: ide pregai o evangelho. Qualquer coisa fora disso é satânica. Qualquer coisa fora disso é maligna. Qualquer coisa fora disso é anátema. E quantas coisas fora disso nós encontramos dentro das igrejas? Quantas? Quantas coisas existem nas igrejas que você visita ou que você frequenta, que você olha na Bíblia e enxerga ao contrário. Se está contrário do que está na Bíblia, acredite, pode ter tudo lá, menos Deus. Menos Deus. Mas aonde tem a palavra lida, pregada e praticada, ali está a presença de Deus. Ali está a presença de um Deus vivo. E esses homens pegam um horário na rádio,
consegue o que eles tanto querem, faz tanta campanha para isso. E quando consegue, numa rádio pequena, agora eles cobiçam a rádio grande. Quando vai para a rádio grande, agora eles cobiçam um canal na televisão. Quando conseguem um canal na televisão, eles cobiçam uma emissora inteira de televisão. E faz campanhas durante anos para comprar uma emissora para evangelizar o Brasil. E quando compra essa emissora, continuam se vendendo a Satanás, colocando prostituição, colocando mentira, colocando tudo de ruim na televisão. De repente você que está aí, de coração sincero, fez a campanha para determinada igreja comprar essa emissora, que hoje é uma emissora prostituída. E eles não param. E constroem um grande templo. E aquele templo nem preenche os lugares todos. Eles já estão comprando um terreno maior para fazer outro templo. Foi o que aconteceu com o levita. Você quer ser sacerdote? Toma, sacerdote de uma família. Daqui a pouco vem, não, você vai ser sacerdote de um povo. Você vai ser sacerdote de uma geração. Você vai ser um sacerdote rico, reconhecido e que se exploda a lei de Deus. E tem muita gente assim. Que se exploda que aquele CD fala a verdade, que se exploda que aquele pastor fala a verdade, o que importa é que a minha igreja é famosa, o que importa é que o meu pastor é famoso. O que importa para o servo é Jesus. O que importa para o servo é Cristo. O que importa para o servo é ir para o céu. Deus não está nas denominações. Deus não está na mídia, Ele não está. O Senhor não está em nenhuma das igrejas da mídia. Eu disse nenhuma. Deus não está na vida dos cantores gospel. Deus não está em nenhuma das rádios populares gospel do estado do Rio de Janeiro. Ele não está. Deus não está nessa geração de adoradores de hoje. Aonde Deus está? Deus está no meio de um povo que não se contamina com nada disso. Deus está no meio de um povo que se humilha aos pés dele, chora. Deus está no meio de um povo que reconhece que é falho, que é pecador, que reconhece que sem Cristo ele não é nada. Um povo que reconhece que a obra é feita por Deus, para ele, que sem ele nada poderia acontecer. Deus está no meio de um povo de coração quebrantado, de um coração contrito. Deus está no meio de um povo que não perdeu as raízes bíblicas, de um povo que ora, um povo que tem prazer na oração, um povo que chora pelo seu próximo, um povo que ama o seu próximo. Deus está no meio de um povo que lê a sua palavra, que permite que ela venha confrontá-lo, que se humilha, que se anula para viver o evangelho, a palavra de Cristo. Deus está no meio de um povo que está alerta aos sinais, ao tempo do fim. Deus está no meio de um povo que não está preso a nada, nem a ninguém deste mundo, somente ao reino de Deus. E vai aqui uma notícia que eu não sei se vai ser maravilhosa ou terrível para você, mas se você está preso a qualquer coisa deste mundo, você ainda não é um servo de Deus. Mas se você está desprendido de tudo, eu disse de tudo, até mesmo família, colocando Deus em primeiro lugar, glorifica porque você é um servo do Senhor. O tempo que nós vivemos não é tempo de conquistar nada dessa terra. O tempo que nós vivemos agora é o tempo de começar a juntar o nosso tesouro no céu, porque o Senhor está às portas. Eu afirmo, eu coloco a minha vida à prova. Jesus vem buscar a igreja na nossa geração. Ele não vem buscar a igreja daqui 100 anos, daqui 20 anos. Não. O Senhor já está a caminho. Os sinais proféticos se cumpriram. E as igrejas que diz que tem Deus, não estão abrindo a boca para pregar isso. A igreja que é de Deus, a palavra fala que ela está atenta aos tempos e às estações que antecede a volta de Cristo. E a volta de Cristo, ela é agora. Ela está prestes a acontecer e Deus tem avisado neste lugar. Não seja como esse homem que negou a Cristo, negou a Deus, negou a lei, virou as costas para um chamado que Deus deu a ele, porque ele quis fama. Mas, ainda que no anonimato,
É uma honra poder ser um instrumento nas mãos de Deus. Que Deus nos abençoe por esta mensagem em nome de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Batidas temperadas para ouvidos famintos. Simples assim. Músicas que marcaram época. O romantismo está no ar. Amor Sem Fim. De segunda a sexta, de 12:00 a 13:00. Rádio Popular. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio